tarde a todos. É uma alegria estar aqui podendo falar desse tema. É um tema bastante caro assim, para mim, porque, como vocês vão ver, ele faz parte não só da minha vida profissional, mas também da minha vida pessoal, né? Estive envolvido aí em algumas situações em que essa condição, né, a síndrome do coração partido, fez bastante parte da minha vida, né? E a gente vai começar contando para vocês um pouco de uma história, né? A história mostra para vocês essa porcelana chinesa. Ela, como vocês vão ver, vai ter um papel importante aí na história. Eu estava um dia, né, eu sou médico, sou cardiologista, sou médico nuclear, e recebi uma ligação da minha mãe. Minha mãe estava com dor no peito, com falta de ar, com a mão fria. A gente mora em Niterói, ela estava na casa da mãe dela, e imediatamente, né, quando a gente recebe uma ligação dessa, né, que é cardiologista, imediatamente vem à cabeça, ela está tendo um infarto, né, do coração. E a gente conseguiu que a ambulância fosse, né, atravessasse a ponte, né, e fosse atendê-la lá na residência dela. E o colega, quando atendeu, já ligou para a gente: Cláudio, ela está tendo um infarto. Ela está tendo um infarto e a gente já vai fazer as primeiras medicações e vamos levar ela aí para o hospital procardíaco. A gente ficou bastante preocupado e hoje um dos tratamentos mais importantes do infarto do miocárdio é a gente abrir a artéria coronariana, né? O infarto, ele é causado por uma oclusão das artérias que levam sangue para o coração, e o tempo é muito importante que tudo seja rápido. A gente já acionou um colega que faz esse procedimento, né, um cateterismo cardíaco. Qual foi a nossa surpresa? Quando ela fez o cateterismo, as artérias coronárias estavam normais e o coração tinha esse formato, né? Aqui a gente está vendo, né, mais complicado para quem não conhece os exames cardiológicos, mas essa é uma injeção do contraste durante o cateterismo dentro do ventrículo esquerdo. Normalmente ele tem um formato de elipse, né? E se contrai simetricamente. E aqui a gente vê que a parte da base do coração contrai muito bem e toda a parte da ponta está parada. Um aspecto bastante sugestivo aqui é a aorta, né? E essa imagem, junto com as artérias coronarianas normais, elas afastam a hipótese do infarto do miocárdio e a gente fica com a chamada síndrome de Takotsubo, que ganhou um nome assim bastante romântico e fácil da gente entender, que é o síndrome do coração partido. Takotsubo em japonês é pote de pegar polvo, porque eles botam uns potes exatamente nesse formato no fundo do mar. E aí o polvo entra, quando ele entra ele não consegue sair mais dali. Então eles vão depois e puxam o polvo, fica os tentáculos ali do polvo saindo ali, puxam. Um achado bastante característico da imagem e que a gente conhece hoje a síndrome, né? Mundialmente, você hoje fala entre os médicos, síndrome de Takotsubo, todos hoje reconhecem. Uma doença que era antes uma raridade. Hoje se acredita que 2% dos pacientes que têm infarto do miocárdio não é infarto do miocárdio, é essa condição, também chamada síndrome do coração partido. E o que chama atenção nessa condição é que ela ocorre numa proporção de 9:1 das mulheres para os homens. E ela está associada geralmente a um estresse, né? Ou físico ou emocional. Geralmente uma situação de luto, a morte de um ente querido, perda do emprego. A gente vai falar mais na frente, né, sobre isso. E a gente foi conversar, né, com a minha mãe, o que tinha acontecido, né?
e houve alguma situação, sofreu alguma tentativa de assalto, teve alguma discussão com algum parente, o que teria motivado aquilo, e ela veio a saber. Aí eu volto para a xícara, né, da porcelana chinesa, casado com meu pai, acho que vão fazer 60 anos de casado. E eles tinham, né, todo o jogo de porcelana, né, a parede de jantar, chá, do casamento, né, de porcelana, que é uma coisa muito rara e muito emocionalmente importante. Ficava num armário, e ela chegou em casa aquele dia, o armário tinha caído no chão, quebrou tudo. Só ficou uma xícara inteira. E aí ela estava, naquele dia, muito emocionada por causa daquilo, que é uma lembrança significativa para ela, né? E isso tem a ver com emoção. A emoção é uma coisa que a gente não controla, né? E existe uma ligação das emoções com o nosso organismo somático, né? O que a gente sente se transforma em mão fria, dor no peito, falta de ar, existe síndrome do pânico, existe ansiedade, e existe o extremo da manifestação somática, que é essa condição, que é a síndrome do coração partido, né? Então, existem hoje 4 modalidades de síndrome de Takotsubo, a forma clássica, né, desse pote aqui. A gente vê o formato, né, igual um pote mesmo, né? Mas existe uma forma mais meso, existe uma forma na base, e existe uma forma só em uma das paredes do coração, mostrando que não é necessariamente tão típico, e talvez muitos médicos demorem a reconhecer, ou às vezes nem reconheçam essa apresentação na pessoa. Então, a gente sabe que hoje é frequente, né? Eu tenho visto aí 1, 2 casos por mês, né? E na minha família, eu tenho a irmã da minha mãe que também teve essa condição, e o dela é diferente, é desencadeado por estresse físico. Então ela foi fazer uma atividade física, um exercício, e esse exercício foi muito intenso, e durante o exercício ela teve dor no peito e foi levada e fez um cateterismo e teve o mesmo diagnóstico. Os sintomas são similares ao do infarto, dor no peito, falta de ar. 90% dos casos são mulheres. E o estresse é o fator desencadeador na maioria das pessoas. Luto, raiva, frustração, perda, conflitos interpessoais, problemas no trabalho, mas também as emoções positivas, né? Então, existe uma conexão entre o cérebro e o coração muito grande. E a emoção, a gente pensa, só a coisa negativa é ruim. Então, em torno de 20% dos casos podem ser por emoções positivas. E eu termino com essa frase do autor do livro A Vida de Sofia, né, que é um filósofo muito importante, relevante nos dias atuais. Vivo com tanta emoção porque sei que só tenho uma vida. Isso é verdade. Se a gente quiser embotar as emoções, deixar de vivê-las, a gente deixa de viver a própria vida. Obrigado.